Deus não existe, somente Adolf Hitler e o nazismo. Esse foi o grito de um judeu polonês quando as tropas alemãs adentraram na Polônia, levando todos os seus familiares e cometendo as atrocidades que você já conhece. Esse judeu foi registrado em um livro de um historiador que ele gritou que Deus não existe, somente Adolf Hitler e o nazismo. Para você entender como o ateísmo não existe, você tem que compreender que o ateísmo foram fatos históricos que levaram um grupo de pessoas a não acreditarem em Deus. Por exemplo, se você estudar todos os povos antigos, você vai chegar à seguinte conclusão, que todos eles, todos, sem exceção, acreditavam em uma divindade ou acreditavam em deuses. Peguem os povos antigos, desde os homens primitivos lá, quando eles eram mais rústicos depois do pecado, você vai ver até os dias de hoje que todos os povos sempre acreditaram em um deus ou deuses ou em alguma divindade. Mas em que dado momento um grupo de pessoas se pronunciou ateu. Quando René Descartes surge no século XVII, ele traz a ideia de que para eu entender quem eu sou, eu precisaria anular tudo o que fizeram de mim. E para eu entender se Deus realmente existe, eu precisaria anular Deus, que poderia ser uma ideia que colocaram em mim. As ideias de René Descartes trouxe na célula uma ideia de pessoas que passaram a duvidar da existência de um Criador, mas nunca conseguiram provar que não existisse. Mas é um mínimo de pessoa que começou a distorcer as ideias de René Descartes, porque René Descartes acreditava em Deus e morreu acreditando em Deus, mas as ideias distorcidas levaram algumas pessoas a questionar, mas ainda não existia o ateísmo. O ateísmo é uma coisa muito recente. No século XVIII, os iluministas, criticando o poder da igreja e a sua exploração, levaram algumas pessoas a não ter mais credibilidade na igreja, mas não o ateísmo. Isso trouxe para a modernidade, já no século XIX também, Charles Darwin e a evolução das espécies. Muitas pessoas começaram a acreditar na evolução. Então, quando você vê a Primeira Guerra Mundial, as atrocidades que foram cometidas, o homem achava que deveria ter uma intervenção de Deus. E na Segunda Guerra Mundial, com o nazismo, muito mais ainda. Pessoas começaram a questionar por que Deus não fazia intervenções. Mas o ateísmo não existiu. Na realidade, o que existiu foram questionamentos. E isso trouxe para os dias de hoje pessoas que trouxeram na bagagem essas dúvidas de momentos da história atrozes, a ponto de hoje levantar uma pequena bandeirinha de que Deus não existe. Deus é inerente, não há como pensar que não há uma existência de Deus. Por isso, esse pequeno grupo de pessoas trouxeram na bagagem intelectual do inconsciente coletivo a dúvida se Deus existe ou não. Mas pensa, em mais de 8 bilhões de pessoas, é um mínimo de pessoas que trouxeram na bagagem inconsciente essa possibilidade de Deus não existir. Mas é ínfimo, é pequeno, perto da quantidade de bilhões de pessoas que creem num Deus onde tudo tem uma ordem, relevância, concretude e principalmente uma lógica. É óbvio que o ateísmo é tão novo e recente que é impossível acreditar que ele existe. Mas por que alguns grupos de pessoas são ateus? E eu respeito muito. Por um seguinte momento, nunca buscaram conhecer se Deus existe. Porque se você buscar conhecer se Deus existe através de a leitura da palavra de Deus e da oração, você vai ver Deus, sentir Deus agindo na sua vida. E vai chegar à seguinte conclusão, que Deus existe. E aí? Se você conhece alguém que é ateu, compartilhe esse vídeo e deixe seu comentário o que você achou a respeito. E lembre-se, ateísmo é resultado simplesmente de fatos históricos que aconteceram na humanidade. Valeu, gente!